Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de HTML e CSS. Hoje nós vamos aprender a fazer esse site aqui. Então, é um site mais complicadinho. Ó, perceba que é parecido com um site de algum jornal online. É o site do Planeta Diário. E a gente vai usar bastante float nesse site. Então, vai ser basicamente para a gente treinar o float. Vamos começar aqui com a parte teórica. Não tem muita coisa na parte teórica dessa vez. O que vai ter de novo nessa aula vão ser seletores CSS. Só isso que vai ter de novo. Então, aqui tem alguns exemplos de seletores que são chamados também de pseudoclasses ou estados, mas pode chamar de seletor. E aqui tem um exemplo também na página da Mozilla, mas se você procurar em qualquer página aí da internet, você vai encontrar. Esses seletores, como que eles devem ser usados? Percebe que eles têm uns dois pontos depois deles. Então, eles vão ser usados geralmente em conjunto com outros seletores. A gente vai ver exemplos mais para frente. Por exemplo, num link, se eu quiser mudar a cor do link, eu vou colocar, por exemplo, o seletor A, que era o que seleciona o link, e aí junto do A, eu vou colocar dois pontos, visited. O que vai significar esses dois pontos visited? Esse seletor só funciona com links. Você vai conseguir alterar o visual dos links já visitados na página. Então, ó, você pode ter um visual diferente para os links já visitados, os links não visitados, o link quando você tiver clicado nele, ou seja, com o botão do mouse clicado, e aqui quando estiver passando o mouse em cima do link. Então, esses quatro pseudoseletores, pseudoclasses, são usados para alterar o visual dos links. Esses dois primeiros aqui, basicamente, vocês só vão usar com links. Esses outros dois, vocês podem usar com outros elementos no seu site, além do link, né? Por exemplo, esse daqui, dois pontos, hover, significa o quê, né? É quando passa o mouse em cima, né? Então, você pode mudar o visual de qualquer parte do seu site quando passar o mouse em cima. E aí você escolhe que visual você quer quando o mouse estiver em cima. Quando o usuário tira o mouse de cima, ele volta automaticamente para o visual antigo. A gente vai ver na prática como que usa esses quatro aqui. Então, até agora vocês não tinham visto como que mudava a cor do link. Eu não mostrei como mudava a cor do link. E provavelmente algum de vocês deve ter tentado colocar lá o seletor A, que selecionava todos os links, e mudar a cor, e não conseguiu. Por quê? Porque o link usa essas pseudoclasses aqui. Outras classes que podem ser usadas, First Child, que é o primeiro filho. Então, você consegue selecionar, por exemplo, coloco aqui um P. P, dois pontos, First Child. Você vai selecionar todos os parágrafos que são primeiro filho. Ou se não, último filho. Ou se não, aqui você escolhe o número do filho. Ó. Tem muitas formas de usar e muitos outras pseudoclasses além dessas daqui. Só que isso já começa a ficar um pouco mais avançado. Eu não vou cobrar de vocês que usem nenhuma dessas pseudoclasses aqui, mas é legal dar uma olhada porque aí você consegue, por exemplo, sempre o primeiro parágrafo de um texto ter um visual diferente. Ou, ou se não, tem como fazer, por exemplo, todas as linhas pares ter um visual, as linhas ímpares ter outro visual. Essa tabela aqui no slide, ó, no PowerPoint, é um exemplo disso. Ó. A linha ó, tem um fundo que vai trocando. Ó. E como que eu faço esse fundo que vai trocando? Você consegue selecionar, por exemplo, os filhos pares, os filhos ímpares. Então, se é par, é uma cor de fundo. Se é ímpar, é outra cor de fundo, né? Vamos imaginar que começasse, tipo, aqui, né? Então, aqui é 1, 3, 5, é uma cor. Aqui é 2, 4, 6, seria outra cor. Eu também tenho mais esses outros seletores aqui, que são chamados de pseudoelementos. Mas eles
funcionam da mesma forma que esses outros que eu acabei de falar. Por exemplo, eu consigo selecionar a primeira letra de um elemento. Então, em livros, vocês já devem ter visto, por exemplo, a primeira letra do primeiro parágrafo tem um tamanho maior, só a primeira letra. Então, você conseguiria fazer isso com isso daqui, ó, com first letter. Ou senão, a primeira linha, ó, first line, você consegue colocar um visual diferente só para a primeira linha. Ou selection. O que é esse selection? Sabe quando você seleciona alguma coisa no site? Que nem você clica, arrasta e seleciona alguma coisa. E aí fica azul o que você selecionou. Você pode mudar. Você pode deixar de outra cor, você pode mudar o visual. Esse aqui é bem mais restrito, né? Mas você consegue mudar, por exemplo, a cor. Tem site que você entra que, por exemplo, quando você seleciona um texto, né, que você quer copiar, em vez de deixar azul, ele deixa amarelo. Então é só para ter um visual diferente. Vamos falar agora mais sobre seletores. Aqui tem um exemplo de como mudar a cor de um link. Eu tenho que usar os quatro seletores aqui, ó, para conseguir mudar a cor do link. Eu não preciso deixar a mesma cor para todos os estados, ó. Mas se eu quiser, eu deixo sempre a mesma cor. Então não vai ter diferença um link que eu já cliquei e um link que eu ainda não cliquei. Se eu passo o mouse em cima, não vai mudar nada, ó, porque todos estão com a cor verde. Hoje em dia, os sites fazem isso. Eles deixam todos os links com a mesma cor. Se você entrar em qualquer site aí, provavelmente o link é de uma cor, não interessa se você já visitou ou não, continua da mesma cor. Antigamente, bem antigamente, o navegador, os sites deixavam diferente para você saber qual que você já clicou. Mas hoje em dia nem precisa mais disso, sabe? Então hoje em dia você pode deixar todos da mesma cor. Só que olha só que trabalheira. Eu tenho que ficar escrevendo 4 vezes, né, 4 regras para deixar todos da mesma cor. Isso que eu só mudei a cor para verde. Eu poderia deixar sublinhado ou não, aí eu teria que colocar 4 vezes. E, como vocês sabem, desenvolvedores não gostam de ficar repetindo código, ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. E isso é uma má prática de programação, que pode induzir a erros. Então, tem uma forma da gente escrever, agrupar todos os seletores e escrever um visual só. Para agrupar seletores, a gente usa vírgula. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Isso daqui faz a mesma coisa que isso daqui. Ó. Então, eu escrevi 4 regras diferentes para deixar a cor verde. E, em vez disso, eu posso colocar um seletor, vírgula. Então, esse daqui é um seletor. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, tudo que vocês já aprenderam. Aí, vírgula, é como se começasse um outro novo, do zero, que não vai ter nada a ver com o anterior. Aí você escreve o que você quiser aqui, vírgula. Aí você pode colocar quantos você quiser. E no final, você coloca o visual. Esse visual vai ser aplicado em todos. Lembrando que ó, um não vai ter nada a ver com o outro. Então, primeiro ele vai selecionar esses daqui e aplicar o visual, depois esses e aplicar depois esses. Então, você consegue agrupar tudo com vírgula e o código fica bem menor. Aqui tem um exemplo usando aquele first letter. Eu estou fazendo a primeira letra do parágrafo. Então, parágrafo é o P, dois pontos, first letter. Deixar em negrito e um pouco maior. Então, agora todos os parágrafos, né, porque eu usei P aqui, todos os parágrafos vão ter a primeira letra em negrito e um pouquinho maior. E aqui uma diferença entre seletor de filho e seletor descendente. O seletor de filho, a gente usa essa setinha, né, o sinal de maior, mas é como se fosse uma setinha. E o seletor de descendente, a gente só dá um espaço. Então, se eu só der um espaço entre, por exemplo, aqui é main e P, mas poderia ser um ID, poderia ser classe, tanto faz. Poderia ser qualquer coisa que vocês já aprenderam, espaço, outra coisa. Aí a gente está usando o seletor de descendente. Qual que é a diferença entre filho e descendente? É que descendente pode ser filho, neto, qualquer coisa que tiver dentro da marcação. Né? Então, por exemplo, aqui eu seleciono todos os mains, mas a gente só pode ter um mesmo né, no nosso site. E como filho, o parágrafo. Então, ele vai selecionar qual? Aqui tem um código de exemplo, que eu tenho main, parágrafo, um artigo, parágrafo.
Aqui eu só vou selecionar o parágrafo filho do main. Ó. Então, esse parágrafo aqui, só ele. Vai selecionar esse outro? Não, porque esse é filho do article. Só que se você olhar, o article é filho do main. Então, na verdade, esse segundo parágrafo aqui, ele é neto do main. Você pode pensar como se fosse neto. Então, filho é só esse. Agora, se eu escrevo assim, main espaço P, eu estou selecionando todos os mains e eu vou procurar dentro desses mains todos os descendentes, que são parágrafos. Então, descendentes do main é tudo que está dentro do main. Tudo, tudo, tudo. Ele vai olhando tudo, vai entrando tudo e vai procurar todos os parágrafos. Porque tudo que estiver dentro do main ó, vai ser descendente. Então, esse primeiro vai ser selecionado e esse também. Então, nessa segunda regra aqui, eu vou mudar o visual desse e desse. A mais usada é essa daqui, ó. Essa é a regra mais usada. Lembra que eu falei para vocês usarem seletor de classe? Agora, de agora em diante, sempre usem o seletor de classe. Por quê? Porque ele é o mais usado e quando vocês forem trabalhar, vocês praticamente só vão usar seletor de classe. O seletor de descendente também. Então, vocês usavam seletor de filho, né? Em todos os sites que vocês fizeram até agora. Só que a partir de agora, em vez de usar seletor de filho, tentem sempre usar seletor de descendente. Pode usar o de filho? Pode, mas tentem sempre usar o de descendente. De novo, porque quando vocês forem trabalhar, vocês vão usar quase sempre esse daqui. Quase sempre vocês vão usar esse. Por quê? Porque esse já acaba pegando todos os parágrafos que estão aqui dentro e é geralmente o que você quer fazer. É isso que geralmente você quer fazer. Por quê? Por que eu vou acabar usando mais esse? Porque vocês, até agora, fizeram visuais muito simples. Num site de verdade, por exemplo, dentro do main, eu não vou ter um parágrafo. Eu vou ter umas 10, 15 divs, uma dentro da outra. E lá no final, eu vou ter um parágrafo. Então, vai ter o main, vai ter umas 15 divs, uma dentro da outra, e vai ter o parágrafo. Então, percebe que não vai mais fazer sentido você usar o seletor de filho. Vai fazer mais sentido você usar o descendente. Por isso que nos sites a gente praticamente só usa seletor de descendente. Tem gente que nem sabe que existe esse daqui. Ó. De vez em quando você vai precisar desse, mas quando não precisar, use sempre esse. Ele é até mais curtinho, né? Mais fácil de escrever, não tem que colocar setinha. Bom, essa aqui foi a parte teórica, então, da nossa aula. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como foi feito esse site, né, o HTML e o CSS dele. De HTML a gente não viu nada de novo, então a gente vai focar bastante no CSS para vocês dominarem seletores e dominarem blocos flutuantes. Porque aqui em quase todo lugar tem bloco flutuante. Ó, tem aqui em cima, tem aqui nas notícias, ó, tem aqui, tem aqui. Então é isso daí. Até a próxima aula.